Irmãos, é tão bom de poder conhecer o que estamos fazendo em toda parte do nosso país, mesmo fora, né? E também poder perceber por essas pessoas que estão sendo alcançadas pelo Senhor Jesus. Nós vamos chamar agora o nosso irmão Gilberto, nosso irmão Rubens Gonçalves. Boa tarde. Nós queremos inicialmente agradecer aos irmãos e igrejas que de forma direta ou indireta têm estado em contato conosco, têm cooperado conosco. Nós queremos fazê-lo em público nesse encontro tão importante. Trago também as recomendações do nosso irmão Guilherme. Ele gostaria de estar presente conosco nesse encontro, mas há uns 2 dias atrás, em função da máquina, está um pouco gasta, ele teve uma indisposição e não pôde vir. Então estou trazendo, estou tendo o privilégio, a responsabilidade de trazer as recomendações dele aos irmãos e igrejas representados aqui nesse encontro missionário. Deus permitindo, agora no dia 19 de dezembro, ele estará completando 94 anos. E para nós, da cidade, e também alguns irmãos da região, tem sido um privilégio poder aprender da vida desse servo do Senhor. E só um segredinho. Não há uma reunião em que o nosso irmão Seu Guilherme não seja presente. Ele está orando pelas paredes e vai passando de mão em mão para não cair e evitar um acidente. Você sabe que pode acontecer com uma pessoa daquela idade. Então a frase quando ele orar na parede e dizer: eu estou fora de combate. Mas a gente está percebendo que não está fora de combate de jeito nenhum. Ele continua firme dentro das possibilidades dele. Nós damos muitas graças a Deus pela vida do nosso irmão. Eu gostaria de referir rapidamente algo das nossas atividades ali na cidade de Uberaba e região. Gostaria de começar pensando em nossas atividades locais. No dia 14 de setembro agora, começou a reunir-se autonomamente lá na cidade, no bairro de Abadia, conhecidas pelo menos pelos informativos obreiros, conhecidos de alguns irmãos de igreja, o trabalho naquele bairro. Nós atualmente estamos desenvolvendo mais intensamente as nossas atividades ali. O trabalho já é uma atividade de anos atrás, em conjunto com toda a igreja ali. Quero dizer que as reuniões começaram em plena comunhão com os demais irmãos. E fazemos a questão de mencionar isso por causa da doce comunhão, da apreciação que nós temos tido, da alegria dessa nova fase na etapa da obra do Senhor ali naquela cidade. O trabalho básico realizado na cidade de Uberaba hoje tem havido um despertamento nas igrejas ali. E é bastante comum a gente mencionar e ouvir também dos irmãos que se uma igreja quer crescer numericamente e também em conhecimento na graça de Deus, ela não pode, os seus membros não podem se dar ao luxo de passarem a semana inteira em suas casas sem pelo menos sair, visitar aqueles que estão doentes, visitar os mais velhos e ir em busca das almas que estão se perdendo. Isso tem sido o nosso lema ali. De fato, sairmos de dentro das 4 paredes e buscar as almas que estão, de fato, se perdendo. É o trabalho básico que temos realizado no bairro de Abadia, atualmente. Temos visto progresso. Problemas sempre terão, dificuldades também, mas damos graças a Deus pelo progresso que estamos vendo, tanto no que diz respeito à conversão de almas, quanto também no crescimento de alguns cristãos, especialmente de jovens. As atividades na rua da Constituição continuam.
Vocês que têm mais experiência nessa área podem dizer quando um grupo passa a se reunir autonomamente no bairro, certamente aqueles irmãos que estavam juntos se deslocam para lá, e aqueles que estão ficando naquele lugar têm aquela sensação de perda e encontram uma certa dificuldade de equilibrar as demais coisas, que é o que está acontecendo atualmente na Rua da Constituição em Uberaba. Mas, graças a Deus, a juventude tem se levantado e tem assumido, de fato, um papel muito importante nas atividades da igreja lá na Rua da Constituição. Há uma outra atividade da qual participamos mais esporadicamente também, mais diretamente, que é o residencial das Palmeiras, do outro lado da cidade, onde as atividades começaram a se intensificar também ali. É um ponto de pregações onde tem havido bastante presença de adultos. O que desperta nossa atenção nas atividades daquele bairro é que normalmente nós começamos alguma atividade inicialmente com crianças, e é uma base boa, é um princípio bom. Mas as atividades começaram já de uma forma mais ampla ali, começando com crianças também, com adultos, e há uma boa frequência nas reuniões que são realizadas ali. Infelizmente, sem dúvida, o Senhor vai estar abrindo as portas para o estabelecimento de uma igreja local também naquele bairro. As atividades relacionadas com o acampamento dos espaços, começada décadas atrás, pelos irmãos do Guilherme, do Leite, do Jaime, do Zeli e outros que estavam associados e continuam. Nós estamos normais para jovens, crianças, adolescentes, e nos últimos anos temos iniciado ali uma atividade com acampamentos para casais, visando amenizar um pouco as dificuldades que existem entre as famílias, entre o povo de Deus. Então, temos iniciado, então, há alguns meses, acampamento para casais ali. Na cidade, minha esposa realiza um trabalho de alfabetização com adultos. Ela tem montado já 2 turmas de 25 pessoas cada, então são 50 novas oportunidades que temos para a pregação do Evangelho. Temos visto bons resultados disso, ela trabalha nesse sentido, e Deus tem abençoado também. As portas estão se abrindo para a pregação, para o estudo nas casas dos crentes. Ela vai à frente, evangelizando e alfabetizando, nós vamos atrás, procurando evangelizar. Tem dado bons resultados disso aí. Eu acho que agora a gente fez bem, nós vamos continuar um pouco trabalhando nessa área também. Na região, estamos desenvolvendo um pouco evangelisticamente para o sul do Triângulo Mineiro. Era uma ambição que tínhamos em relação ao sul do Triângulo Mineiro. O nosso Triângulo Mineiro está bem assessorado e já ouvimos relatórios da região de Itábara e outros, só que no sul do Triângulo Mineiro não tinha muita coisa. E já há alguns meses temos desenvolvido atividades numa cidadezinha natal nossa, chamada Conceição das Alagoas. Há um grupo de pessoas salvas ali, não há uma igreja estabelecida, porque nós estamos, além de evangelizar, estamos discipulando e preparando pessoas de fato assumir alguma postura nesse sentido. Então há um grupo já de pessoas convertidas também naquela cidade. Quinzenalmente nós saímos de Uberaba e vamos para Conceição das Alagoas, na sexta-feira à noite, e no sábado de manhã nós deslocamos para Frutal, voo à frente, a 140 quilômetros da cidade de Uberaba. Há um bom grupo de pessoas ali também, adolescentes, estudando a palavra de Deus. Na sábado, tem irmãos que ficam ali e desenvolvem a sua atividade. A nossa participação, geralmente, é com um grupo de média 15 jovens, sábados à noite, à tarde, estudando a palavra de Deus com eles, ou evangelisticamente, ou discipulado. No sábado à noite também nós temos atividade com casais e vários, e já temos ali resultados, pelo menos, de 2 casais que estão estudando as escrituras. O casal se converteu, a esposa também já se converteu, e agora, se o Senhor permitir, dentro de uma semana, nós vamos começar um estudo com outro casal, e um rapaz pai, um rapaz que está na PCM, foi entregando a semana passada, e as portas que abriram também
para o estudo da palavra do Senhor. Domingo de manhã, nós, visto não ter uma igreja ainda estabelecida ali, nós nos reunimos com aqueles que são salvos e estamos discipulando, preparando também nas diversas áreas necessárias também nesse sentido. Temos orado no sentido das portas que abrirem nessa mesma região. Recentemente tivemos contato com parentes de pessoas que estão em local e as portas vão se abrindo na cidade de Planura, a 100 quilômetros da cidade de Uberaba, e possivelmente já que estamos vindo naquela região, provavelmente vamos começar também alguma coisa de estudo da palavra com famílias naquele lugar. Então, essas são um pouquinho das atividades nossas realizadas na cidade e também naquela parte do país. É importante estar num encontro como esse, que tem sido precioso para nós, ouvir os relatórios de irmãos de diversos lugares, tanto no país como também no exterior. E a sensação que a gente fica com aquela que Neemias esteve, de fato, grande e extensa é a obra. Nós estamos muito longe, no mundo, separados uns dos outros. Eu estou, irmãos, confesso, com essa sensação hoje à tarde. Mas tenho também estado pensando, se a melhor coisa que se tem é poder fazer parte desse quebra-cabeça divino na sua obra, estando no lugar onde Deus tem nos colocado, desempenhando a função naquele que nos tem chamado. E eu gosto, sabe por quê? A gente vê os irmãos falar da porta, dá vontade de correr para lá, vê irmãos falar de diversos lugares, nosso desejo é estar em todos os lugares. As necessidades estão gerais, e é importante que a nossa visão se estenda nesse sentido. Que a nossa visão missionária, ela seja nova. Eu peço licença